E aí, pessoal, vamos mergulhar direto no nosso material de hoje. Nessa nossa análise, a gente vai explorar um texto simplesmente fascinante. A primeira carta de Pedro, no capítulo 1, dos versículos 10 até o 15. Nós vamos desvendar uma passagem antiga que faz uma ponte genial, sabe? Ela liga grandes mistérios cósmicos e históricos direto com instruções práticas para o nosso dia a dia. É uma jornada surpreendente que vai de profecias lá da antiguidade até a forma exata como a gente deve organizar a nossa mente hoje. Então fiquem bem atentos, porque a estrutura desse texto é fantástica e tem muito a nos ensinar. Agora, olha só como o autor decide capturar a nossa atenção logo de cara. Dá uma olhada nessa citação, tirada direto do final do versículo 12. Coisas que até os anjos anseiam observar. Gente, pensa no peso profundo disso. O texto está descrevendo uma salvação e uma graça tão grandiosas, tão complexas, que até mesmo seres celestiais puros, os anjos, se inclinam para tentar entender. Isso, na hora, eleva a importância de tudo que a gente está estudando aqui. Não estamos lidando com um detalhezinho qualquer, mas com um evento de magnitude cósmica maravilhosa. Número 1. A investigação dos profetas. Antes de entregar qualquer manual sobre o que a gente deve fazer, o texto leva a gente para uma viagem no tempo. O objetivo é focar na intensa investigação histórica que rolou no passado sobre essa salvação prometida. Vejam bem o que o versículo 10 nos revela aqui. Os profetas da antiguidade não eram só pessoas passivas que simplesmente anotavam mensagens caídas do céu sem pensar a respeito. Nada disso. O texto diz claramente que eles investigaram e examinaram. Foi uma busca ativa e com muita intensidade. Eles queriam desesperadamente compreender os detalhes dessa salvação e dessa graça que, por incrível que pareça, não eram para eles mesmos, mas sim para os crentes do futuro. Eles estavam literalmente escavando a própria revelação que recebiam para tentar extrair o máximo de sentido. E o versículo 11 detalha muito bem o que eles estavam de fato procurando. São 3 elementos específicos para os quais o Espírito de Cristo que estava dentro desses profetas apontava. Primeiro, eles tentavam descobrir o tempo e as circunstâncias exatas, o grande quando e o como a coisa toda ia acontecer. Segundo, eles viam aquelas fortes predições sobre os sofrimentos de Cristo. E terceiro, prestavam muita atenção nas glórias que viriam depois desses sofrimentos. É essa realidade dupla, a dor vindo antes da glória. Eles pegavam essas peças soltas do quebra-cabeça e tentavam juntar tudo para conseguir enxergar a imagem completa. Agora observem essa incrível linha do tempo cósmica apresentada nos versículos de 10 a 12. É impressionante como tudo se encaixa perfeitamente nessa cronologia. No passado, a gente tem os profetas predizendo e investigando cada detalhe. No presente, temos os pregadores anunciando exatamente essas mesmas coisas, mas agora capacitados pelo Espírito Santo. E apontando lá para o futuro, temos a graça final que vai ser dada quando Jesus for totalmente revelado. É fascinante ver como figuras históricas tão antigas serviram de base sólida para construir um mapa que aponta inegavelmente para essa esperança no futuro. E aí chegamos num ponto crucial, que é entender o que significa ministrar, essa palavra que aparece no versículo 12. Ministrar significa servir. Foi revelado àqueles profetas que todo o trabalho duro da vida deles não era para o próprio benefício. Eles estavam agindo ativamente em favor de outras pessoas. Eles estavam servindo a gerações que ainda nem existiam. Isso, sem dúvida, exige um nível absurdo de abnegação e altruísmo. Imagina só, dedicar a vida inteira para investigar uma mensagem, sabendo que o resultado final só seria desfrutado por pessoas séculos no futuro? É um serviço histórico realmente fora de série. Número 2. O ponto de virada. Bom, a estrutura aqui muda completamente a energia da nossa análise. O texto para de falar sobre essa admiração histórica e contemplação do passado e passa a exigir uma ação imediata, rápida, altamente prática, agora, no tempo presente. O que, claro, levanta uma pergunta bem lógica. Qual é a resposta apropriada a essa salvação toda? Considerando todo esse peso cósmico, anjos tentando entender os mistérios, profetas dedicando a vida inteira, o Espírito Santo agindo através dos séculos, como é que a gente é instruído a responder a isso tudo na prática, no dia a dia? A resposta começa com uma palavrinha bem pequena, mas extremamente poderosa, logo no início do versículo 13. Portanto, essa simples conjunção é a engrenagem principal de todo o texto. Ela faz a ponte perfeita entre a causa, ou seja, toda a magnífica obra da salvação no tempo, e o efeito prático que é exigido como resposta. Sendo alvo de uma graça tão imensa, portanto, algo drástico precisa mudar nas nossas atitudes e ações. Não dá para ficar do mesmo jeito.
E o versículo 13 nos dá um passo a passo com 3 ações práticas. A primeira, estejam com a mente preparada. Algumas traduções mais antigas falam em cingir os lombos do entendimento. Sabe o que é isso? É arregaçar as mangas, mas na mente. É uma postura de total prontidão intelectual. A segunda ação, estejam alertas. Isso significa manter a sobriedade absoluta, o foco, sem se deixar distrair ou entorpecer pelo que acontece em volta. E a terceira, ponham toda a esperança na graça. Isso mostra claramente que a resposta a esse mistério todo não é cruzar os braços. É o oposto, preparação mental ativa, estado de alerta constante e o redirecionamento de toda a expectativa de vida. Número 3. O padrão de santidade. É aqui que o autor desenha uma identidade nova e bem rigorosa, estabelecendo o padrão definitivo e inegociável daqui para frente. Ele faz questão de pontuar um contraste muito nítido. De um lado da balança, a vida antiga, marcada pela ignorância e por ser moldada pelos maus desejos do passado. Do outro lado, a nova identidade que é exigida agora, agir como filhos obedientes. Gente, não tem meio termo ou zona de conforto nessa história. A ideia é forçar mesmo a percepção dessa ruptura total entre o que a gente era antes e esse novo chamado para uma vida de obediência familiar perante Deus. E só para a gente ficar na mesma página, a gente precisa definir o que é essa ignorância que o versículo 14 menciona. O autor não está chamando ninguém de pouco inteligente ou sem estudo, tá? Ele está se referindo ao estado de antes de conhecer o Evangelho. Era um estado passivo, onde o comportamento era ditado pelos velhos desejos. Esse modo de vida do passado é exposto aqui para deixar muito claro o quanto ele é incompatível com essa nova realidade. Como água e óleo, simplesmente não se misturam. O que nos leva a esse comando supremo, lá no versículo 15. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também. O ponto-chave aqui é perceber como a régua subiu, e subiu muito. O padrão que deve ser seguido não é mais se comparar com a sociedade em volta ou tentar ser só uma versão um pouquinho melhorada de quem a gente era. A métrica muda de nível, ela deixa de ser a comparação humana e passa a ser o próprio caráter divino de quem fez o chamado. E isso mostra o alcance imenso e, vamos falar a verdade, até meio assustador dessa santidade. Primeiro, ela é modelada exclusiva e diretamente no próprio Deus, o chamador que é santo. E segundo, e é aqui que o mandamento vira um desafio colossal, ela deve ser aplicada rigorosamente em tudo o que fizerem. Tudo. Não é uma instrução para você seguir só no fim de semana ou no momento religioso. É uma exigência absoluta. Toda e qualquer atitude tem que passar por esse filtro elevadíssimo. Então, para fechar nossa análise de hoje, eu deixo essa pergunta provocativa para a gente pensar. O que significa, na prática mesmo, ser santo em tudo que fizerem? Como é que essa salvação gigante e misteriosa que fez os profetas quebrarem a cabeça e atrai o olhar dos anjos aterrissa no nosso dia a dia? Exigindo que as nossas escolhas mais normais, a nossa postura numa reunião de trabalho, as nossas conversas do dia a dia, reflitam essa mesma natureza divina. É um padrão profundo, prático e que transforma completamente quem tem a mente preparada e alerta. Muito obrigado por acompanharem mais essa explicação e continuem sempre buscando entender essas verdades com essa mesma curiosidade e vontade de aprender. Até a próxima!